Boa noite, meu querido aluno. Vamos dar continuidade à nossa aulinha, falando hoje um pouco das características do transporte no Brasil. Como todo mundo já sabe, o Brasil tem uma predominância do modo de transporte rodoviário. E aí cabe até a pergunta para saber por que será que a gente depende tanto dessa matriz de transporte no Brasil. Isso, na verdade, ele vem de um conceito já construído ainda lá atrás, muitos anos atrás, ainda na década de 20, onde a gente sabia que existia o processo de industrialização brasileira. Como essas indústrias elas se concentravam mais próximo das zonas urbanas, das regiões metropolitanas, obviamente que a gente vai encontrar algumas indústrias também nas proximidades de alguns outros municípios, mas a maior predominância era justamente nessas áreas próximas mais à capital. E isso a gente sabe que não favoreceria o transporte utilizando outros modais, como no caso o modal ferroviário e o modal aquaviário. E a gente também sabe que o modal aéreo ele é um dos mais caros e é muito utilizado em transporte de urgências. Bom, a nossa história inicialmente, a gente sabe que a história da indústria férrea, da construção das ferrovias no Brasil, ela teve seu ápice na época ainda quando se produzia muito café. O transporte desse tipo de modal, o modal ferroviário, ele foi muito predominante ali perto do final do século XIX, quando se estruturava um maior deslocamento de mercadorias da economia cafeeira, sendo por essa razão que ele era bastante consolidado na região sudeste. A gente sabe inicialmente que o custo de construção das ferrovias ele não é um custo pequeno. O investimento na construção das ferrovias ele é muito alto. Porém, o custo de manutenção ele é muito baixo se comparado com a manutenção que a gente tem com as nossas estradas. Mesmo assim, a partir da década de 50 até os dias atuais, a gente vê o sucateamento, infelizmente, dessas ferrovias que eram destinadas a esse tipo de transporte. E a gente vira e mexe vê a discussão da construção de novas ferrovias para tentar escoar melhor a produção que vem das indústrias, que vem das fazendas, das grandes fazendas. Obviamente que a gente se debruçar em alguns vídeos e arquivos que tem hoje na internet, a gente vai ver que as ligações dessas ferrovias elas vão sair de determinada área produtiva e tentam ser deslocados esses produtos direto para os portos para facilitar o escoamento externo para outros países, também para outros estados. Não precisa ir muito longe para ver essa realidade aqui, principalmente aqui em Pernambuco, com a nossa ferrovia, onde a gente vê que as estruturas estão inacabadas, houve vários desvios de verbas, o tipo de ferro que foi comprado, foi fundido para a criação dessas ferrovias, ele é de péssima qualidade, muitos já estão oxidados e o custo operacional para se retomar de novo a construção dessas ferrovias vai ser altíssimo por conta dos desvios. E a gente sabe que infelizmente no Brasil tem sempre algum político querendo se favorecer desse tipo de contratação. E aí esses problemas que a gente encontra aí na dificuldade de termos uma ferrovia digna que vai facilitar a vida de quem produz. Quanto ao transporte fluvial, nós aqui no Brasil somos um país com uma grande quantidade de hidrovias, que às vezes a gente se pergunta por que será que a gente não explora tanto essas hidrovias, já que boa parte dos nossos rios eles são navegáveis e consequentemente iria reduzir o custo operacional que se gasta hoje com o transporte aqui no Brasil, deixando a maior matriz de transporte sobre a responsabilidade sobre o transporte rodoviário de cargas. Mesmo sabendo que boa parte desses rios não carecem, não precisam ou não exigem nenhum tipo de construção de grandes empreendimentos, estruturas ou obras para a correção ou instalação de equipamentos para navegação. O ideal em si seria poder fazer uma mesclagem entre vários modais para tentar ver se o custo operacional do transporte usando esses modais ele conseguiria cair drasticamente. E hoje o que nós vemos é que
esse tipo de modal ferroviário, ele é muito utilizado mais pelo transporte de pessoas. Você vê em São Paulo, como você vê aqui no metrô, o trem que é utilizado para o transporte de pessoas e mesmo assim também utilizado no transporte de mercadorias, não tão quanto é explorado pelo modal rodoviário, que é o mais utilizado aqui no Brasil. Bom, estima-se que aproximadamente 75% de toda a mercadoria que transita no Brasil, ela é utilizada através do meio de transporte rodoviário. E a gente, quando volta na história, o presidente Washington Luiz, entre 1926 e 1930, ele foi um tipo de presidente que buscou o investimento na construção de estradas aqui no Brasil e, obviamente, teve a sua continuidade no governo lá Getúlio Vargas, se intensificou também no governo do Juscelino Kubitschek. E hoje a gente sabe que o Brasil, por mais que ele seja um país continental, a gente tem várias estradas que também foram construídas para tentar ampliar e fortalecer o processo de industrialização no Brasil, principalmente a indústria automobilística. E por conta disso, a gente vê que temos grandes áreas de construção de estradas, mas a gente vê que muitas estão deterioradas, muitas não são asfaltadas, e aí dificultam o trajeto de algum tipo de mercadoria em determinada localidade ou para determinada localidade. Isso faz com que encareça demais esse tipo de transporte, porque como não precisa ir muito longe para ver o custo hoje do combustível. O barril de petróleo lá nas alturas, aqui a Petrobras fazendo reajustes praticamente semanal dos combustíveis nesse período agora aqui de 2001 por conta da pandemia, e o governo tentando ver, junto com os políticos, ver qual a melhor medida para tentar frear esses aumentos, que já é um pouco difícil, já que a Petrobras é uma empresa privada. E aí entra no âmbito da discussão dos custos do deslocamento desse combustível entre as distribuidoras, o valor que se paga às pessoas os donos dos postos que vão estar vendendo e os custos operacionais que envolvem o ICMS e o imposto federal, que é caro pra caramba e que faz com que o combustível fique mais caro. Como esses veículos utilizam o óleo diesel também não está barato, encarece demais. Além de que, para manter essas malhas viárias, também é caro. E o governo, como ele sempre diz, não tem recurso para manter essas estradas, e aí ele joga na responsabilidade de empresas que querem tomar conta. Ou seja, você começa a vender parte das estradas e as pessoas que vão fazer o transporte, os motoristas vão fazer o transporte dessas mercadorias, vão ter que pagar aquelas taxas de pedágio, e aí vão encarecer mais ainda o frete. Lembrando que o custo de manutenção desses veículos vão estar embutido no valor dos fretes, se for um pneu, porque uma estrada ela foi mal reparada, essa estrada não teve uma boa manutenção e, consequentemente, ela causou, o motorista passou no buraco, furou o pneu, ou tem algum animal no meio da estrada que está sendo criado solto, bate, quebra um caminhão, quebra um eixo, o caminhão vira, aí perde a carga. Isso tudo, os fatores climáticos, chuva, água, tudo pode influenciar nesse tipo de transporte e aí vai fazer com que ele fique muito mais caro. E essas são todas as características que a gente encontra aqui no Brasil com relação ao transporte de cargas. É óbvio que temos outros tipos de transporte, outros tipos de modais, não é só o modal rodoviário, o aéreo, o modal fluvial e o modal ferroviário. Nós temos também o modal rodoviário, que a gente vai ver isso em outras aulas, e também temos o modal que às vezes é pouco falado, que é o modal caboviário, que não se usa muito esse termo, se usa às vezes infovias. Mas aí a gente vê que para a energia elétrica chegar nas nossas casas, elas vão ter que sair das usinas de geração de energia, vão ser transportadas para unidades de distribuição e chegarão às nossas casas através dos fios de alta tensão, até a gente gerar essa energia para poder carregar o nosso celular, para poder carregar o nosso notebook, para poder assistir a televisão.
para poder ligar o refrigerador, ligar o ventilador, o ar-condicionado. E além disso, essas cabovias elas não vão servir só para o transporte de energia elétrica. Elas também vão servir como infovias, porque o tráfego de dados de voz também serão utilizados pelas empresas que utilizam a telefonia. E nessas infovias, é óbvio que também a gente encontra o tráfego de dados através de via rádio, mas a maioria utiliza ainda aqueles cabos de fibra ótica. E esses cabos de fibra ótica são utilizados tanto para voz, tanto para dados, que vão trazer a internet que a gente tanto gosta, que a gente tanto utiliza nas nossas casas. Ok? Então vamos seguir agora para falar um pouco dos modais de transporte. Esse modal, inicialmente que eu falei, que é o modal caboviário das infovias, é o primeiro de uma série de outros que a gente vai abordar agora. Vamos para a próxima aula? E o pobre do cachorrinho fica latindo aqui nas nossas aulas. Que bom que ele veio participar, abrilhantar. Vamos com Deus.